Oi gente, tudo bem? Hoje eu resolvi fazer um vídeo falando sobre assim, todos os passos bem detalhados para iniciar na clínica infanto-juvenil. Então eu separei aqui alguns tópicos para falar com vocês. E eu também vou colocar um pouco da minha experiência. Por que eu resolvi trazer isso? Quando eu abri a caixinha durante essa semana, muitas pessoas perguntaram sobre questões burocráticas mesmo. Eu abro um CNPJ, será que eu alugo só uma hora? Será que eu alugo uma sala só pra mim? Como que eu faço pra captar pacientes? Enfim, então foram muitas dúvidas nesse sentido. Então eu acho que seria legal fazer um vídeo bem longo aqui, detalhando o que aqui eu acho que são assim, os pontos principais para começar. E também vou tentar unir com um pouquinho com a minha experiência para vocês saberem o que fazer e o que não fazer. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Valesca Romão, sou psicóloga clínica há 6 anos, tenho mestrado em Psicologia do Desenvolvimento e aqui e lá no meu Instagram, @pcvalescaromão, eu dou dicas sobre recursos, sobre dúvidas de casos e etc. para psicólogas que também estão iniciando na clínica. Então segue lá que você vai adorar todas as dicas que eu estou colocando. Então vamos começar o vídeo. O primeiro passo de todos vai ser fazer o seu cadastro no CRP. Então você vai, depois que se formar, pega ali o seu certificado ou uma declaração da faculdade de conclusão e já se direciona para o CRP da sua região para conseguir fazer o cadastro, tá? Porque você precisa ter um número de CRP para conseguir atender. Esse é o passo mais básico de todos. O segundo passo é escolher um local de atendimento. É muito importante você observar onde estão, assim, principalmente na sua cidade, onde está concentrada a maior parte dos profissionais que atendem, dos profissionais que já atuam nessa área, ou profissionais da área da saúde mesmo, porque as pessoas, de forma geral, elas estão acostumadas a se deslocar até esses centros. Então, isso é importante até para dar uma cara mais assim, profissional para você. Então, vá, faça pesquisas, vá em prédios, e aí, a partir disso, a gente entra num outro ponto, né? Que é a precificação do valor da sua hora. Quando você for fazer uma pesquisa de locais, de clínicas, etc., também já vá perguntando quais são os valores médios das sessões daquelas pessoas. Por quê? Se você cobra um valor muito abaixo, pode ser que você tenha dificuldade ao longo dos anos de ir aumentando. Então, fique atenta ao que as pessoas ali, uma média da região, que as pessoas estão cobrando. Às vezes, no início, a gente tende a querer cobrar um valor bem mais baixo para meio que entrar no mercado e ficar mais competitiva. Mas, ao longo do tempo, isso é muito difícil. Por quê? Você fica com dificuldade de alcançar ali o seu valor ideal. Então, vamos supor, eu tô colocando assim valores só estimados, tá? Vamos supor que você começou e aí você decidiu colocar o valor da sua sessão a R$ 70. Só que ao longo do tempo ali, você foi passando um ano e meio, 2, aí você já foi conseguindo estar super bem na clínica, tem vários pacientes, e o valor da sua hora aumentou para 200. 230. Então, aquele paciente de 2 anos atrás, que custa o valor da hora R$ 70, vai ser muito difícil você conseguir fazer com que ele acompanhe, é um salto muito brusco. Então, assim, se você está inseguro de colocar um valor mais alto de sessão, você pode também encontrar ali uma média das profissionais da sua região, de acordo com o tempo de atuação e etc., para você conseguir definir esse valor. Lembrando que o CRP também tem uma tabela que é atualizada sempre no meio do ano, com esses valores que você pode se basear e, inclusive, explicar para as famílias quando elas perguntarem os valores, você pode falar que tem como referência na tabela do CRP. Eu vou colocar o link da tabela aqui na descrição para vocês verem também. Já falamos sobre o CRP, falamos sobre hora de sessão. Agora a gente vai falar sobre um terceiro ponto, que na verdade era segundo, mas eu acabei pulando. É sobre a questão da escolha do local, tá? Então, depois que você analisou aí os bairros e as regiões direitinho do local que você mora, é importante você analisar sobre as clínicas. Então, fale com outros profissionais que já atuam nessas clínicas, entendam qual é o valor da hora, quanto você vai ganhar, se você pode, estabelecer o seu próprio valor, ou se você vai ganhar uma porcentagem da clínica, ou se você quer atender por plano de saúde. Você precisa ter essa escolha e colocar tudo isso realmente numa tabelinha, né? Ao analisar as clínicas. Por que que eu não sugiro que você de cara já se forme e abra a sua própria clínica? Porque, gente, assim, são muitas coisas para dar conta. Então, imagine que você está se formando agora, que você está ali tentando ser incluída no mercado, que você está tentando atrair novos pacientes, que você está tentando fazer network, está tentando ali aparecer mais nas redes sociais, enfim. E aí você ainda tem que cuidar de toda a parte burocrática de uma clínica.
Hoje eu tenho uma clínica e a gente tem uma equipe que trabalha com a gente. Nós temos secretária, nós temos advogado, nós temos contadora, nós temos uma pessoa do departamento pessoal. Mas ainda assim, muitas decisões perpassam, tanto por mim quanto pela minha sócia, porque nós somos as donas do espaço. Então, eu fico imaginando, assim, que uma pessoa que está se formando agora, ter essa responsabilidade é muita coisa. Pode ser, inclusive, que tire o seu foco ali de direcionar a sua atenção, enfim, para capacitação, para grupo de supervisão, para estar mais ativa, enfim, e aparecendo mais em outros contextos. Pode ser que abrir um novo espaço tome o seu tempo para você direcionar a sua atenção para resolver coisas burocráticas. Então, assim, se você quer realmente, eu quero ser uma dona de clínica e eu quero realmente ganhar com isso e ter uma questão financeira com isso, então até que tá tudo bem, mas se o seu foco inicial é atender na clínica e ampliar a questão dos pacientes, eu sugiro que você vá para um espaço de alguém, um espaço que já está pronto, inclusive para você observar como é que é o funcionamento, o que você gostaria de ter ou não da sua clínica, o que você melhoraria, vá anotando, vá observando. Então, eu acho que isso me ajudou muito, inclusive a minha sócia, porque a gente já atendeu em vários locais diferentes, a analisar o que é que a gente achava legal, o que é que a gente não achava, para montar o nosso próprio espaço, que hoje é um espaço maravilhoso. Mas por quê? A gente teve experiências em outros ambientes. E quando a gente entrou na nossa clínica, digamos que essa parte da agenda de pacientes, etc., era uma coisa que a gente já estava... a gente já tinha alcançado o que queríamos. Então, foi como se fosse um próximo passo. Então, para quem tá na dúvida, será que eu alugo de alguém? Ou será que eu abro o meu próprio espaço? Essa é a minha sugestão baseada na minha história de vida, né? Então, eu acho que você tem que ter mais experiência de mercado, você tem que atender, você tem que atuar mais antes de montar o seu próprio espaço, porque você vai vendo, assim, pequenos detalhes que fazem diferença. Então, sobre a questão do lugar, eu acho que é importante, primeiro, você atender no espaço de alguém. Mas essa é a minha opinião. Agora, sobre o formato do valor que você vai cobrar ou de como você vai receber. Depende da clínica que você decidir ficar. Algumas clínicas pagam por porcentagem de atendimento, outras clínicas têm planos de saúde vinculados, outras só, você subloca ali o espaço e atende lá e cobra o valor da hora de acordo com o que você definir. Então, a minha sugestão é, se você já tem, assim, fontes de indicação, se você sabe que os pacientes vão chegar já com uma frequência bacana, então você pode ter ali já de cara um turno só para o particular. Agora, se você está se formando e estava na mesma situação que eu há algum tempo atrás, ou seja, eu me formei, eu não tinha como abrir uma sala, eu não tinha como alugar um turno sozinha, nem um turno, né? Então, foi que eu decidi trabalhar num contraturno em um lugar, e aí, que era por planos de saúde, e aí eu fui guardando uma grana, e depois eu fui migrando aos poucos. Então, vamos imaginar que eu passava a semana inteira trabalhando nessa clínica por planos de saúde. Depois de um tempo, eu fui saindo ali de um dia, aí aluguei, subloquei um turno, e aí eu tinha um paciente. E aí depois foi chegando, e aí eu fui migrando aos poucos. Eu não podia, assim que eu me formasse, abrir um espaço e ficar esperando, ou, enfim, arcar com todos os custos de um espaço sozinha, ou mesmo sublocando sem ter pacientes particulares. Essa não era a minha realidade. Então eu tive que esperar esses pacientes, na verdade, ficar no plano por um tempo e depois migrar, tá? Ai, Valesca, muita gente fala que atender por plano é uma experiência muito complicada, e eu não vou romantizar. Muito complicada, certo? Principalmente porque há uma grande desvalorização dos profissionais. Então, o valor que é repassado pelos planos de saúde, todo mundo sabe que é um valor muito baixo, então você tem que atender muitas horas, muitos pacientes para conseguir ter um bom salário. E isso realmente é muito complicado, é desgastante. Porém, como eu tinha que atender muita gente, então eu tive, assim, eu evoluí na minha experiência profissional, assim, muito rápido. Porque era muita gente, muitas pessoas diferentes, famílias diferentes. Então, eu meio que adquiri muita experiência nesse período. E eu não estou dizendo que para você adquirir experiência você precisa passar por isso, né? Mas foi como aconteceu comigo. Então, se você decidir atender ali numa clínica por planos, a minha sugestão é, né, se você não pode, mas que eu não posso esperar, eu realmente tenho que ganhar ali o meu dinheirinho, acho que eu vou atender por planos. Tente separar, sabe? Um período para atender
por planos, que aí você já vai ter o seu dinheirinho garantido, e um outro período para você investir na clínica. Porque assim, gente, investir na clínica não é só pegar uma sala, um consultório e ir para lá e pronto. Não é assim que funciona. Então, agora, principalmente, nós estamos no ano de 2025, as redes sociais, elas são fundamentais. Então, você precisa estar nas redes sociais, você precisa vir aqui mostrar o seu trabalho para que as pessoas entendam como é o funcionamento, como é o seu funcionamento, como você atua, para elas passarem a confiar em você. Então, não é só alugar o espaço e esperar. Você vai ter que, de alguma forma, mostrar o seu valor, mostrar para as pessoas como você faz, como é a sua atuação e como você vai resolver o problema delas. Então, assim, isso demanda também muito tempo, estudo, dedicação, né? Estar aqui, aparecer, conversar com as pessoas. Então, tudo isso demanda tempo. Se você trabalha no tempo integral para um espaço, com que tempo, energia, disposição, criatividade você vai conseguir fazer isso? É muito difícil. E eu estou falando isso porque foi assim comigo. Eu trabalhava integralmente para uma outra empresa, então eu não conseguia, assim, ter disposição, criatividade, energia para no final do dia ainda produzir alguma coisa para colocar na internet, ou para produzir algum material, para, enfim, divulgar, ou para, sei lá, dar uma palestra. Eu estava sempre muito cansada. Então, para eu conseguir migrar, para vocês terem noção, todos os meus pacientes, quando eu consegui de fato fechar minha agenda, eles não vieram por meio de divulgação, de redes sociais, nada do tipo. Foi pelo antigo boca a boca, né? Por indicação de uma psiquiatra que já conhecia meu trabalho, ou de uma TO, de uma fono, ou de uma escola. Mas isso demorou demais até eu conseguir fechar realmente a agenda, porque foi um processo muito lento. Você usar as redes sociais faz isso acelerar muito mais rápido, né? As pessoas que você não precisa ter contato ali presencialmente, elas vão conhecer o seu trabalho. Então, eu sugiro que você deixe tempo disponível para que você consiga fazer isso. Porque senão vai ser muito mais difícil caminhar, né? Eu tô falando assim, sempre baseada na minha experiência. E aí, depois de muitos anos, foi que eu consegui voltar aqui e aparecer no Instagram, no YouTube, em outros canais, conseguindo fazer vídeos assim, conteúdos assim, porque eu realmente não tinha tempo nem disponibilidade. E era muito cansativo. Inclusive, vamos entrar já nesse ponto redes sociais. É muito importante que você se divulgue, tá? Lembre-se, você é uma prestadora de serviços. Você é uma prestadora de serviços e, como qualquer outro prestador de serviços, você vai mostrar um pouco do seu trabalho. Claro que de uma forma ética, sem expor seus pacientes, sem expor conteúdo de pacientes. Você não pode fazer isso, mas você pode mostrar o seu ambiente de trabalho, você pode ir mostrando a sua rotina de estudos, suas capacitações. Assim, você vai mostrar que você é um profissional que estuda, que se dedica, que se importa com os pacientes, que busca novos conhecimentos, que procura novos materiais, que adquire novos materiais. E aí as pessoas vão pensar e vão confiar em você. Nossa, tipo, essa psicóloga, ela estuda bastante, ela pesquisa, ela tem novos produtos, assim, de recursos, ela sabe o que tá fazendo, então eu confio nela. Você tem que fazer as pessoas confiarem em você, porque não importa se você tiver a melhor sala, se você tiver uma rede de profissionais aí, sei lá, seja da sua família ou amigos, pra te indicarem. Se você tiver os recursos mais caros, mas se você não for uma boa profissional, não vai adiantar. Os pacientes vão chegar, eles vão ver ali que talvez você nem saiba direito o que tá fazendo e eles vão embora. Então, a base de tudo é ser uma boa profissional. Então, é importante você saber estar nas redes sociais, você se divulgar, você saber escolher um espaço, você tá regulamentada direitinho, mas, além disso, você precisa estar sempre estudando, se atualizando, fazendo formações. Porque é isso que vai definir, é como se fosse algo que fosse chancelar o que você tá dizendo ali. Então, por exemplo, eu apareço aqui nas redes sociais, 5 dicas para lidar com tal coisa, ou faça isso para melhorar a rotina do seu filho. Mas aí aquela mãe chega no atendimento e ela pergunta, como é que eu faço? Aí você fica, não sei. Então, meio que aquilo que você tá tentando alcançar
não vai ser comprovado, que é o quê? Ter novos pacientes e conseguir resolver a demanda deles. Então, não esqueça, você pode e deve super aparecer nas redes sociais, mostrar o seu trabalho, você precisa fazer isso, senão as pessoas não vão saber que você está ali prestando esse serviço. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ir ali em paralelo se aprofundando. Então, veja, se você trabalha durante muitas horas do dia no mesmo lugar, e se você não tem tempo para estudar, se aprofundar, ou você não tem tempo para investir em outras coisas, então assim, saiba que vai ser cada vez mais difícil estar em outros ambientes, ou sair do ambiente que você está. Eu queria entrar no próximo ponto com vocês, que é uma coisa bem burocrática mesmo, tá? Muitas pessoas também perguntam se devem abrir um CNPJ ou se devem emitir recibos avulsos como pessoa física, tá? Basicamente, a diferença entre os dois é que quando você abre um CNPJ, você abre uma empresa ali. Você vai precisar de alguém para cuidar. Então, vai ser um investimento inicial para abrir esse CNPJ. Ah, Valesca, que eu preciso ter um espaço físico para abrir um CNPJ? Não, para abrir o CNPJ, não. Alguns bancos, quando você vai criar uma conta PJ, pedem tipo uma visita no espaço, mas não são todos os bancos. Principalmente bancos digitais, eles não pedem. Então, você pode abrir um CNPJ sem ter uma clínica, tá? E aí você, com esse CNPJ, você vai cadastrar lá de acordo com o que você vai ofertar, seu serviço de psicologia, área da saúde, etc. E você pode emitir as notas fiscais, ou seja, as comprovações de atendimento ali financeiro do seu paciente por meio desse CNPJ. Se você não tiver como, gente, vai ter um doguinho latindo aqui no nosso vídeo, tá? Eu tentei pausar pra a gente amenizar o barulho, mas vai ter um latido de doguinho, tudo bem? Então vamos lá. Então, se você não quer ter todos os custos com o CNPJ, o que você deve fazer? Você vai precisar emitir esses recibos de alguma forma. Ah, Valesca, eu preciso abrir CNPJ, eu preciso emitir recibo? Se você for atender particular, muito provavelmente sim. Porque o que acontece, gente? Todo mundo que faz ou que recebe, né? Tipo, eu quero fazer psicoterapia, eu quero ir numa fono, eu quero ir na TO particular, saiba que, assim, 95% desses pais vão te pedir um recibo ou uma comprovação do seu atendimento. Por quê? Porque eles querem levar isso para o imposto de renda. E aí eles conseguem resgatar um volume maior financeiro baseado no que eles investiram, entendeu? Então, assim, vá preparada e já sabendo que os pais vão pedir alguma comprovação de que fizeram esse pagamento, fazer essa questão do imposto de renda. Então, saiba que ou você vai abrir um CNPJ, e aí tem os custos para abrir, os custos para fazer a manutenção, mas quando você emitir a nota fiscal, você vai pagar menos impostos do que se você emitir de forma avulsa, entendeu? Então, Valesca, quando é que compensa um e quando é que compensa o outro? Compensa você emitir avulso, ou seja, sem abrir um CNPJ, se você tiver poucos pacientes, que aí você vai emitir uma, duas, três, quatro notas e você vai pagar um volume maior de taxa, né, pro governo, mas ainda vai compensar, porque se você abrir o CNPJ, você tem que pagar um contador também, mensalmente, para fazer a manutenção. Depois de um tempo, quando você já está com um número X de pacientes, assim, que demandem uma quantidade maior de recibos, você vai vendo que não compensa mais ficar fazendo esses recibos avulsos. Eu não sei exatamente quanto custa, quanto de imposto você paga fazendo recibos avulsos, mas a nota fiscal pelo CNPJ você paga 6%. Então, vamos imaginar, eu tô só dando um chute, tá? Que emitir uma nota avulsa seja algo em torno de 12%. Eu vou até pesquisar para colocar aqui no vídeo, aqui na descrição. Então, com o tempo, vai compensar migrar para o CNPJ com um contador, certo? Então, essa análise você vai ter que fazer direitinho para ver o que compensa. Abrir ou fazer só a emissão mesmo avulsa ou fazer uma conta PJ. Então, aqui nesse vídeo a gente já falou sobre como tirar o CRPE, a gente já falou sobre como escolher um lugar, falamos sobre como definir um valor de sessão, falamos sobre qual modelo de atendimento é melhor para você, se é por planos, se é particular. Falamos também sobre a questão burocrática, ter o CNPJ ou não.
E agora, por último, eu vou falar sobre, assim, vamos imaginar que você já passou por todo esse processo, e a gente já falou também sobre captação de pacientes, né, por meio de redes sociais, enfim, etc. E agora a gente vai falar sobre o atendimento em si, tá? Os primeiros atendimentos, principalmente. Normalmente o que rola é o seguinte, vão chegar muitos casos que, assim, à primeira vista, eles podem parecer muito complexos ou difíceis para você que está começando a atender. Qual é a minha sugestão? Atenda, tá? A não ser que seja um caso realmente, assim, gravíssimo, etc. Mas, se você ali tiver como, e principalmente como pagar uma supervisão, ter apoio de outros profissionais, vai em frente, porque você vai conseguir experiência, você vai cada vez mais ir fazendo assim, o seu nome ali no mercado com outros profissionais, mas claro, com muita responsabilidade. Então, por exemplo, vamos imaginar que seja um caso que tenha aspectos ali comportamentais de ideação, e você não se sente confortável, não se sente preparada, então tudo bem. Agora, se for um caso, uma depressão mais grave, eu acho que eu consigo, vou buscar supervisão, vou estudar, vou estar ali junto, etc. Então, assim, analise e veja se você consegue. Mas o ideal é que, assim, não é porque é um caso mais complexo que você tá no começo, aí você não pode atender de jeito nenhum. Eu acho que não é bem assim, mas essa é a minha sugestão particular. Procure supervisão, vá estudar, vá se aprofundar, porque você só vai realmente aprender e às vezes conseguir ali se dedicar e aprofundar num caso quando você já tá estudando, aprendendo e atendendo. Então, ninguém nasce 100% pronto. E às vezes admitir isso pros pais não é ruim também, tá? Então, muitas vezes os pais me fizeram perguntas que eu não sabia responder. Então, o que é que eu dizia pra eles? Olha, essa pergunta é muito interessante. Eu não tenho, assim, uma resposta assim, com 100% de certeza, aí por isso que eu vou anotar aqui, eu vou pesquisar bem direitinho e eu trago pra vocês. Pronto, era isso. Não tem problema você estar começando. Todo mundo começou de algum lugar, certo? Então, assim, o que vai definir os próximos passos é o que você faz hoje, né? Então, se eu comecei aqui, mas eu tô estudando, me aprofundando, fazendo supervisão, pegando dicas, assistindo outros profissionais que já estão há um tempo no mercado, então, daqui, tipo, a 6 meses, um ano, você vai ser uma pessoa completamente diferente. Então, saiba disso. Você precisa dar tempo ao tempo. É isso. Então, eu acho que eu vou até dar uma conferida na minha folhinha. Galera, cada vez mais tô fazendo vídeos mais longos, mas é isso. Mas eu consegui aqui abordar todos os tópicos que eu tinha anotado. Então, é isso. Deem sugestões aqui de outros conteúdos mais longos e complexos que vocês querem assistir ou consumir, que vocês estejam sentindo falta. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha, ou envia também para aquela sua amiga psicóloga que está começando e que vai se beneficiar com todas essas informações desse vídeo. Um beijo, tchau!